Henrique, a palavra, que Deus esteja abençoando. Amém, pastor. Boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também o meu boa noite. Quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quero agradecer ao pastor Enete pela confiança de sempre, a irmã Cristina que faz essa ponte, os irmãos que oram por nós. Nós sabemos que é uma responsabilidade compartilhada, né? E saber que podemos contar com os irmãos é muito bom. Irmãos, nós cantamos aqui, Jesus, eu confio em Ti. Cantamos aqui que nada é impossível para Deus. Mas por que certas coisas acontecem nas nossas vidas? Se nada é impossível para Deus, por que algumas coisas acontecem em nossas vidas? Eu quero, antes de adentrar aqui ao texto, agradecer a alguns irmãos e a maioria da igreja que orou pela nossa família, principalmente a família de Eduarda. Ela perdeu mais um tio, né? E passamos momentos difíceis. Por isso eu quero até justificar as nossas ausências por algum período. Estávamos lutando, né? E tentando entender o porquê que as coisas acontecem nas nossas vidas. Porque isso tudo tem acontecido nos nossos dias, nas nossas vidas. Por que temos perdido pessoas? Se para Deus nada é impossível. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que as coisas podem acontecer ou acontecem, sendo que nós temos um Deus que é impossível, que para Ele nada é impossível, e que nós podemos confiar, mas mesmo assim as coisas acontecem. A gente precisa aprender com Deus. A gente precisa aprender também com as situações que a gente vive. Nada é por acaso. Tudo para Deus tem um propósito. Nada que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso. Às vezes acontecem as coisas porque nós buscamos que aquilo aconteça. E às vezes Deus permite, por conta da nossa vontade, do nosso livre arbítrio, do nosso desejo de querer que aquilo aconteça, mesmo de repente aquilo não sendo da vontade de Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam. E outras, Ele permite que aconteça porque Ele quer nos mostrar algo. Ele quer nos fazer entender e aprender alguma coisa. E tem outras coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida que vão ser para o nosso próprio bem. Quando eu estava meditando, e daqui a pouco os irmãos vão estar, já podem ir abrindo as suas Bíblias aí em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, os versos de 9 a 18. Esse é o texto base para a nossa reflexão, mas eu quero falar algumas coisas antes de entrar nesse texto. Por que Deus permite que algumas situações aconteçam? Como eu falei, existe um propósito e vamos lembrar de algumas situações que aconteceram na história da humanidade, né, à luz da palavra de Deus. E imagine os irmãos se isso não tivesse acontecido. Lá em Gênesis, tá, se for possível colocar aí, Gênesis 12, de 1 a 4, fala que Abraão precisou sair de sua terra para que todas as famílias fossem abençoadas. Então, Abraão precisou sair da sua terra. Ele viveu uma situação que, de repente, ele, no seu coração, talvez não queria.
Tem muita gente que, se eu perguntar aqui, você quer mudar de cidade hoje? Não quer. Tem muita gente que não quer mudar a situação que está vivendo porque acha cômoda. Mas ele simplesmente obedeceu a Deus. E a sua obediência a Deus nos abençoou. Então, são situações que a gente vai vivendo e Deus tem o seu propósito. Gênesis 37, 28 e depois em Gênesis 41, 37 e 40, fala de José. José foi vendido. Olha a situação, vendido pelos próprios irmãos. Imagine você estar lá com a sua família cheia de irmãos e eles decidirem te vender. Que situação triste, terrível. E por que Deus permitiu isso? Lá na frente a gente vê, José se torna governador do Egito. Lá em Êxodo, no capítulo 12, nos versos de 31 a 32, mas continuando todo o texto, fala lá da situação do faraó quando ele decide deixar o povo ir adorar. Por quê? Porque se ele não deixa o povo ir, ele continuaria sofrendo ali com as pragas que estavam caindo sobre aquele povo. Então Deus às vezes vai fazer com que algumas situações aconteçam nas nossas vidas para que a gente possa estar aprendendo com essas situações. Ou a gente vai estar sendo abençoado com algumas situações que vão acontecer. A minha sogra, ela costuma usar muito um ditado que diz que tem coisas que as pessoas pensam que estão nos fazendo mal e acabam nos fazendo bem. De repente isso já aconteceu com você. As pessoas te fizeram algum mal que achavam que estavam te fazendo mal, mas na verdade elas estavam te fazendo bem. E às vezes a gente não entendeu naquele momento, mas depois Deus vai nos mostrar. Aquilo ali era para o teu bem, era para te abençoar. Então, irmãos, a gente precisa, e eu quero muito que os irmãos foquem toda a atenção nos ensinamentos que Paulo nos dá para as situações que ele viveu e como ele fez para que aquele problema fosse tornado um ensinamento para nós. O que seria de nós, irmãos, se Jesus não tivesse vindo a esse mundo? Jesus não precisava sair do seu trono, mas ele teve que enfrentar essa situação de deixar o seu trono, abrir mão da sua glória, como o ministério sempre canta, né? Para que a gente pudesse ter vida eterna. Então, algumas coisas vão acontecer. Agora, o porquê eu não posso te dizer, mas um dia Deus vai te mostrar. Vamos olhar para o nosso texto. E o tema que Deus colocou no meu coração fala sobre situações da vida, ensinamentos de Paulo. Situações que nós passamos, iguais, parecidos, diferentes, mas que a Bíblia sempre tem um ensinamento para nós. E Paulo, nesse texto, ele vai falar de algumas coisas que aconteceram com ele e de como ele fez para solucionar alguns dos problemas que ele viveu e que talvez você vai ver que você também passou por esse problema. A nossa vida, né, ela é feita de momentos bons, de momentos ruins, de altos e baixos, de alegrias e de tristezas. Mas tudo tem um propósito. Até nas alegrias tem um propósito, quanto nas tristezas também. E antes de ler o texto, eu gostaria que você pensasse assim, ó. Não fique lamentando aquilo que você às vezes passa.
Eu acho que a gente tem que aprender com aquilo que a gente está passando e vivendo. Não adianta a gente ficar lamentando, questionando às vezes, porque às vezes nós não vamos encontrar as respostas que queremos naquele momento. O momento é de Deus, o propósito é de Deus. Eu preciso apenas entender o que Deus quer com aquilo que eu estou vivendo para a minha vida. 2 Timóteo 4, do 9 ao 18, os irmãos podem acompanhar aí nas Bíblias de vocês. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Tem como colocar só o verso 17? Vamos ler, irmãos. Mas o Senhor Quem ficou do seu lado? Eu não consegui ouvir. O Senhor. Jesus, eu confio em Ti, e você pode, de coração totalmente entregue, acreditar nessa verdade, que Ele vai estar do seu lado. Independente da situação que você venha a passar ou esteja passando, Jesus vai estar do seu lado. Deus vai permanecer fiel a você. E mesmo que você pense, mas por que eu estou passando isso? Nós vamos entender. Deus tem um propósito. E eu espero que Deus possa te revelar o propósito dele, se não hoje, em algum momento da sua vida, para aquilo que você possa estar passando nesse momento. A primeira situação, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, está no verso 10 e fala um pouco do sentimento de abandono. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Sentimento de abandono, sentimento às vezes de solidão. Quem nunca sentiu? Quantas vezes, né, a gente se sente às vezes sozinhos? E quando eu estava estudando esse texto, eu entendi dessa forma que Paulo, nesse momento, ele está se sentindo também um pouco abandonado. De repente, Deus está falando para você de uma outra forma. Eu estou colocando aquilo que Deus colocou no meu coração. Paulo se sentiu abandonado e às vezes a gente se sente abandonado. E o que a gente vai fazer quando a gente se sentir abandonado? Paulo não foi o primeiro e nem será o último
a ter esse sentimento de abandono. Você não será nem o primeiro, nem a primeira, nem o último ou a última a ter esse sentimento de abandono. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente pode sentir este sentimento de abandono. Mas qual é o ensinamento que Paulo nos dá? Como eu falei, eu quero que vocês prestem mais atenção nos ensinamentos. E no versículo 9, ele diz assim, procure vir logo ao meu encontro. Isso ele falando para Timóteo. Ou seja, Paulo está pedindo ajuda. Meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos acompanham de casa, se você se está se sentindo só, peça ajuda. Quando falou que alegrei-me, né, por estarmos na casa do Senhor, essa comunhão, esse precisar do outro, acontece. E a gente precisa ter a capacidade de pedir ajuda quando for necessário. Às vezes a gente fica com orgulho, desculpa a expressão, bobo, não pede ajuda, fica passando, né, por necessidade, por sofrimento, por sentimento de abandono, de solidão, tudo sozinho, porque eu não vou pedir, eu acho que eles que têm que vir até mim. Às vezes a gente, né, vive uma vida tão corrida que a gente não percebe algumas coisas. Às vezes o nosso irmão vai estar precisando de ajuda e a gente não vai perceber. A gente precisa estar, claro, atentos, né? A gente tem que estar de toda maneira tentando estar atento a tudo que está acontecendo, mas a gente às vezes não consegue perceber tudo. Como também às vezes a gente deixa de pedir ajuda quando precisa. E Paulo nos ensina, procure vir logo, eu preciso de ajuda. Quando aconteceu, né, a situação com o tio de Eduardo, eu mandei mensagem para alguns irmãos, falei do que estava acontecendo, pedi ajuda em oração. Eu quero também já aproveitar para agradecer esses irmãos que oraram por nós. A vontade de Deus prevalece, é soberana. Mas nós pedimos ajuda e eu quero agradecer aqueles que nos ajudaram em oração. Passamos por outros problemas, alguns aqui sabem, e Deus, né, nos ajudou, nos abençoou, e eu tenho certeza que alguns irmãos aqui oraram para nos abençoar também. Alguns irmãos nos visitaram, né, Adriano e Juliana foram lá em casa, nos fizeram uma visita, alguns colegas de trabalho. Então, irmão, se você tiver passando por alguma dificuldade, aprenda com Paulo, peça ajuda, não fica passando necessidade ou dificuldade, passando por problemas sozinho, não. A igreja é para isso, né, pastor Enete? A igreja é para ajudar, nós estamos aqui para nos ajudar, nós dependemos uns dos outros. A gente canta, né, eu preciso de ti, você precisa de mim, eu dependo de ti, você depende de mim, alguma coisa nesse sentido, né? Tiago sabe melhor do que eu. Mas a vida é assim, nós dependemos das pessoas a todos os instantes. E mesmo que as pessoas às vezes venham a falhar, procure aqueles que você confia, você acredita que vai te ajudar. Porque todos nós podemos falhar porque nós somos seres humanos, mas a gente pode encontrar pessoas que vão poder nos ajudar. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-humanos e em algum momento da nossa vida a gente vai precisar de ajuda. Eu espero poder continuar contando com os irmãos e também que os irmãos continuem contando comigo no momento de necessidade. A segunda situação que eu encontro aqui nesse texto,
Paulo fala do sentimento de decepção por algumas coisas que aconteceram. Versos 14 e 16, ele diz: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. E no verso 16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Mais uma vez ele fala do sentimento de abandono, mas ele fala também de uma decepção. E às vezes a gente fica assim tão preocupado com as decepções, com aquilo que as pessoas fazem ou fizeram, e esquecemos de outras coisas que poderiam ser feitas, ou de, na verdade, daquilo que deve de fato ser feito. A gente, como ser humano, tem um defeito que eu considero muito grande. A gente olha muito para os defeitos e deixa de ver as qualidades. A gente foca muito naquilo que a pessoa fez ou faz e esquece de ver, no caso de ruim, nosso entendimento, e deixa de ver as coisas boas que a pessoa faz para gente ou para outros. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Nós somos falhos. E eu acredito que todos já passaram por um momento desse, em que você esperava algo da pessoa e a pessoa não fez aquilo que você esperava, ou não te atendeu da forma que você queria ou desejava. Como disse, as pessoas são falhas, nós somos falhos, e nós também, às vezes, fazemos mal às pessoas, às vezes falhamos com as pessoas, porque nós não somos perfeitos. Agora, o que Paulo nos ensina nesses 2 versículos? Primeira coisa, quem deve julgar e cobrar é Deus. Às vezes você deixa de ser produtivo para o reino porque você fica julgando o que as pessoas estão fazendo. Às vezes nós deixamos de ser produtivos para o reino porque a gente fica preocupado com aquilo que alguém fez e eu não gostei. Aí eu começo a deixar de fazer a minha parte. O reino fica de certa forma prejudicado porque eu poderia estar fazendo mais, mas eu não faço porque eu estou com o coração magoado, eu estou julgando aquela pessoa, eu estou triste com aquela pessoa. O que Paulo nos ensina? Deus é quem deve julgar e cobrar. Se a pessoa fez algo que você, na sua visão, se decepcionou, ore por ela e entregue a vida dela a Deus. E Paulo nos ensina ainda mais, devemos perdoar. No final do verso 16, ele diz isso, que isso não lhes seja cobrado. Então ele está perdoando. A gente precisa também perdoar, irmãos, as coisas que são feitas contra nós e a gente considera que poderia não ter sido. A gente precisa aprender com Paulo a perdoar. Não fiquemos, irmãos, olhando para aqueles que nos desapontaram, para aqueles que de repente nos abandonaram, para aqueles que de alguma forma fizeram algo que nos entristeceram. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus e vamos ter o sentimento que Paulo nos ensina a ter, o de perdão. Entrega para Jesus, entrega a vida da pessoa na mão de Jesus e deixa Jesus cobrar da maneira que ele achar que deve cobrar. Nós não temos direito de julgar nem de cobrar nada de ninguém, porque nós somos iguais. Mas se temos que aprender uma coisa é perdoar. Jesus jamais vai te abandonar, Jesus jamais vai te decepcionar. Entregue
seus problemas, suas dificuldades, as situações adversas que você enfrenta, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão, entregue para Deus e deixe Ele agir. A terceira situação fala que precisamos aprender a olhar mais para o reino e nos preocupar mais com o reino. Precisamos aprender mais a olhar, precisamos aprender a olhar mais para o reino e nos preocupar mais com o reino. Verso 11. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Quantas vezes, a gente, por questão de mágoa, por algum desentendimento que de repente possa ter acontecido, deixa de usar as pessoas não com má intenção, mas com boa intenção, pensando no reino de Deus. E Paulo, ele fala que a gente precisa se preocupar com o reino. A gente tem as nossas preocupações da vida, é normal, é natural, mas a gente precisa se preocupar muito mais com o reino de Deus. Eu não posso deixar que as situações que acontecem na minha vida me atrapalhem a ter comunhão com Deus e a prosseguir na minha missão que Ele me deu. Eu preciso entender que os problemas da vida vão acontecer, vão continuar acontecendo, mas esses problemas não podem me afastar de Deus. Esses problemas não podem me afastar da comunhão com Deus. É claro que às vezes você vai precisar ficar distante, como nós ficamos, para não contradizer a minha palavra, só para os irmãos entenderem. Nós tínhamos que todos os dias irmos ao hospital entre 5h30 e 8h30. Né, irmã? Amor, né? Para a gente que pudesse pegar as informações, da situação, do quadro, e levar, para os familiares. Então nós ficamos esse período todo enquanto ele esteve ali fazendo isso. E por isso a gente não tinha como estar aqui. O horário de culto a gente estava ali recebendo a informação para transmitir. E às vezes a gente assistia a mensagem depois, o culto depois. Às vezes, quando vão ter situações que vão nos tirar da presença física porque a situação exige. Mas, de maneira nenhuma, a situação pode nos afastar de Deus, da presença de Deus. E quando eu falo afastar da presença de Deus, não é só estar na casa, na igreja. É você com Deus. Você não pode deixar que o seu problema tire a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua busca por Deus. Até que ponto, irmãos, as situações que têm acontecido estão atrapalhando vocês, estão nos atrapalhando e nos afastando dessa intimidade com Deus? Até que ponto o que acontece com as nossas vidas ou nas nossas vidas nos fazem ficar distantes de Deus e nos impedem de cumprir a nossa missão aqui na terra? Paulo, ele nos ensina que, apesar de qualquer coisa, ele ainda estava preocupado com o reino e com o evangelho. Ele ainda estava preocupado com as vidas que precisavam ainda ser alcançadas. E se os irmãos olharem o contexto, vão ver que a situação de Paulo era terrível. Paulo já estava sentenciado. E mesmo assim, ele estava preocupado em ganhar vidas para Jesus ou com as vidas que poderiam ser salvas
em seu cumprimento de seu ministério, em seu cumprir o que Deus lhe chamara para fazer. Então pense nisso, nessa situação e nesse ensinamento. Aquilo que você passa não pode impedir que você se afaste de Deus ou que você deixe de produzir para o reino de Deus. E a última situação, irmãos, que eu quero compartilhar diz respeito a não se importar ou não se importe com a situação que você está vivendo, mas busque a Deus. Por mais difícil que a situação que você esteja vivendo possa ser, continue buscando a Deus. Como eu disse, Paulo já estava sentenciado e ele já sabia que o final dele qual era. Mas ele continuou buscando a Deus. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eu costumo dizer lá em casa que a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, buscando nossa intimidade com Deus. E eu sempre falo, cada um tem que ter a sua intimidade. Eu tenho que ter a minha, Eduardo a dela, Guilherme a dele, Gabriel a dele. E cada um dos irmãos precisa ter a sua intimidade com Deus. Precisa ter o seu momento em que você vai estar na intimidade ali, buscando a Deus. E às vezes você pode estar passando o pior momento da sua vida. São nesses momentos que Deus procura e vai agir. Quando Ele vê que a gente coloca a nossa dependência nas suas mãos. Então, seja qual for a situação que você esteja passando, não se afaste de Deus. Infelizmente, nós temos visto, né, com a pandemia, muitos se afastaram de Deus. Eu não sei o porquê, nem quero julgar e nem posso julgar e nem vou julgar. Cada um sabe de si, cada um vai prestar conta de si. Mas a gente percebe que alguns, né, abandonaram. A gente percebe que alguns, às vezes, nos decepcionaram. Deixa Deus cobrar de cada um. E que no nosso coração o sentimento seja de perdão. Você fez isso, mas eu perdoo e vamos continuar. Paulo, ele não estava preocupado com esse sentimento de abandono, de decepção, de solidão, ou com a situação que ele estava por enfrentar. Ele estava preocupado era com o reino de Deus. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação hoje? Que o nosso desejo, irmão, seja sempre, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, conhecer mais de Deus. Que o nosso desejo seja sempre de conhecer mais da palavra de Deus. E que o nosso desejo seja sempre viver mais a palavra de Deus. Os problemas vão vir, continuar vindo, porque Jesus já deixou isso descrito para nós. Mas não deixe que o problema seja maior do que o seu Deus. E eu quero terminar com os versos 17 e 18, onde a gente tem, né, o nosso consolo e o nosso conforto. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada
a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. Mas Deus está dos nossos lados. Deus continua do nosso lado. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Guarde isso, irmãos. Você vai passar por lutas, por dificuldades, por problemas, por situações, mas se sua vida está na mão de Deus, Ele vai te levar livre e salvo para o reino celestial. Deus continua nos dando forças para viver nesse mundo, com as nossas tribulações. Mas Paulo nos ensina e nos relembra que existe um lugar preparado para nós. No dia do falecimento do tio de Eduarda e do sepultamento, né? Eu passei por uma situação que eu nunca tinha passado. Eduardo falou: ó, Henrique, dá uma palavra. A gente falar, né, numa igreja, num culto, né, normal. Com o tempo a gente vai se acostumando, né? Eu já falei, o pastor já me deu várias oportunidades. Às vezes a gente, né, fala numa festa, mas eu nunca tinha falado numa situação de velório. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus me usou naquele dia. Eu sei que eu sou falho também, mas Deus colocou versículos que às vezes a gente, né, se não olhar na Bíblia, não lembra, e vieram à nossa mente no momento da necessidade. Então, às vezes a gente vai passar por situações que a gente não planeja, não gostaria, mas Deus sabe o porquê. E Deus quer nos usar, Deus quer continuar nos usando, irmãos, independente da situação. Seja no momento de alegria, mas seja no momento de dor. Deus quer te usar e Deus quer continuar contando com você. O reino precisa ser apresentado a muitas pessoas ainda. E eu não posso deixar que as minhas dificuldades, que os meus problemas me impeçam de cumprir a minha missão. Concluo com os versos 13 e 14 de Filipenses 3. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo falando. E eu quero concluir com esses versos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Vamos aprender com Paulo, irmão. Deixar o que tiver que ser deixado para trás, que fique, e vamos continuar avançando. O reino de Deus precisa continuar avançando. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. E é minha missão, como um salvo de Jesus Cristo, continuar pregando o Evangelho. Não apenas falando aqui de púlpito, mas com a minha vida e em cada situação e momento que a gente enfrentar no nosso dia a dia.
Eu preciso estar pregando o Evangelho, independente das circunstâncias. Que esses ensinamentos que Paulo nos trouxe estejam guardados para nos momentos de necessidade lembrarmos e podermos colocá-los em prática. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, ao pastor, à igreja, e que Deus continue falando ao seu coração. Situações adversas virão, mas nós precisamos continuar avançando. Existem pessoas que dependem de nós para que elas conheçam Jesus. Então, que sejamos nós essas pessoas que Deus vai usar para que as outras possam se chegar até Jesus, ou conhecer Jesus. Amém. Queremos